Olá, pessoal! Estamos aqui com uma conversa hoje bem atual, bem bacana, que é sobre inteligência artificial. A inteligência artificial vai roubar empregos ou vai transformar a maneira como trabalhamos? Há poucos anos, a inteligência artificial parecia assunto de filme, que diga o Arnold Schwarzenegger, né? Hoje ela escreve textos, cria imagens, responde perguntas e já faz parte da rotina de todo mundo. Mas afinal, a gente precisa ter medo dela mesmo? Ou aprender a trabalhar melhor com essa ferramenta à nossa disposição? Para essa conversa aqui, temos a presença hoje da Prof. Natite, que é uma professora de língua portuguesa há 16 anos, né, Prof? Uhum. Fez formação em letras na USP e agora foi aceita no mestrado da UFSC com esse tema de inteligência artificial. Sim. Qual que é o tema, Prof? Me conte. Então, eu fiz um projeto falando como a inteligência artificial não substitui o professor. Né? É justamente isso. Justamente o que a gente precisa. Sim, eu vou tentar, né, provar de alguma forma, né, durante o processo que a inteligência artificial, ela não faz coisas que o professor precisa fazer. E que ele faz, né, e que, dependendo da situação, é até um uso econômico que não compensa, né? Às vezes a instituição começa, né, a ter processos de inteligência artificial, principalmente na correção de textos, e não corrige como um professor que tem uma formação, né, uma experiência, corrigiria. Então, na verdade, está acontecendo o processo contrário, né? Escolas estavam usando IA para corrigir textos, vendo que não estava fazendo efeito e está voltando para o professor. Então, essa ideia de que já foi, entre aspas, né, substituído, não deu certo e agora os professores Estamos retrocedendo. Exatamente. Aí eles estão voltando com o professor, né, de fato, fazendo aquele trabalho e, lógico, né, promovendo e enaltecendo o trabalho do professor. Então é bem na área de educação, né, que eu vou trabalhar, assim. E, a princípio, a parte das leituras, né, não é um momento de assustar, mas é um momento de ser bem crítico, né, de resistir, assim, nesse sentido. E a Ana Carolina, que é nossa aluna do ensino médio desde 2023, gosta muito de artes, de desenhar e gosta de um bom debate. Sim. Quero agradecer a primeira presença de vocês aqui. Acho que vai ser uma conversa muito enriquecedora. Com certeza vai sair muita coisa boa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Uma pergunta bem tranquila, Ana. Você usa IA? Uso. E aí, já entregou um trabalho baseado na IA? 100% acho que não. Não. Eu sempre tento usar e depois dar uma filtrada, assim, pro que eu penso. Porque eu acho, assim, com as minhas palavras, né? Mas tu acha que ela deu uma facilitada no trabalho do aluno? Eu acho que sim. Porque às vezes a gente… falta criatividade, talvez, pra pensar em algum detalhe. Alguma coisa, assim, que tá faltando. Então, eu acho que às vezes ajuda com alguns detalhes, assim, importantes. Mas tu acha que, por exemplo, a Natite consegue identificar quando é totalmente IA já? Com O certeza. professor já tem esse filtro, prof? Eu acho que sim, Eu lembro de um trabalho, né, que a gente fez ano passado, a gente fez um trabalho sobre notícia. E aí eu pedi para os alunos justamente fazerem isso, né, pegarem uma imagem real, né, de uma notícia, e fazer o prompt lá para o ChatGPT configurar de novo a mesma imagem, só que pela IA, né? E aí, basicamente, o trabalho era eles perguntarem para pessoas de várias idades se aquela foto era IA ou não, né? Então, se o professor tem, de alguma forma, esse controle de como usar a IA, ele pode ser bem positivo na escola, assim. Tanto que no trabalho que eles fizeram, estavam no primeiro ano, né? Se não me engano, né? O trabalho que eles fizeram, eles mesmos perceberam que pessoas mais idosas poderiam, né, de alguma forma, não saberem ali que a imagem tinha sido feita por IA. Mas pessoas jovens também, assim. Então, falta uma educação midiática, assim, né? Então, eu acho que pode ser muito bom. Os alunos, eles fazem. A gente sabe quando eles usam. E eles Tem mesmos já alguns falam. termos chavões, tu não acha? Sim, Impactante. sim. Sempre tem. Mais que total de IA. Vocês já conseguem ter esse filtrozinho assim sobre isso? Sim, eu consigo enxergar, porque é isso, né? A linguagem adolescente é uma linguagem diferente, né? Exato, é diferente, a gente sabe. Exatamente. E eles mesmos já falam, isso aqui a gente fez, mas foi só pra ter algumas ideias e tal. Então eu sempre falo pra eles, gente, o problema não é vocês jogarem né? Vocês usarem a IA, né? Ou usarem o ChatGPT. É vocês delegarem tudo, né, pra IA.
né? Então, sabendo usar o prompt certo e tal, E sabendo IA ter a criticidade ainda, né? Saber ter aquele ponto crítico de saber que a IA tá muitas vezes só compilando dados também, não? Uhum, Sim. Que eu exatamente. li uma coisa bem interessante para esse podcast, né? Que eu fui ler bastante a respeito disso, para também ter um pouco de embasamento, que a gente, no fim, acaba ficando muito no senso comum, né? Mas uma ponte bem interessante que eu li é que esse nosso medo da IA, ela já é um medo que vem da história da humanidade. Quando veio a internet, quando veio o computador, a gente sempre acha que vai ser substituído, né? Então é um medo que tem se repetido na história da humanidade. Faz sentido? Da mesma forma da gente estar com tanto medo assim da IA, é possível que ela substitua todas as profissões? Eu acredito que não, não. Eu acho que esse medo ele é legítimo, né? Porque é isso, a história da humanidade mostra isso, né? Desde a Revolução Industrial, né? E tal. Eu acho que o que pode acontecer dessa vez é, na verdade, quando a gente voltar a ter um trabalho, ele ser mais precarizado por conta da IA. Tipo assim, olha, eu tô te pagando essa quantia porque eu ainda quero que você trabalhe aqui, mas eu poderia estar, né, utilizando uma IA e pagando mais barato, entendeu? Entendi. Tipo, então o problema Esse é essa medo é real também. precarização. É mais um medo, não é um medo de ser substituído totalmente, né? Mas Mas um medo parcialmente. de, parcialmente, isso refletir em queda salarial, precarização, né, e tudo mais. Então, Ana, você Sim. no ensino médio, pronta para escolher já uma faculdade, isso passa na tua cabeça também de escolher uma profissão que Sim, com dá… certeza. Eu acho que não só passa pela nossa cabeça, como, tipo, também até os próprios professores, todo mundo fala. Porque, tipo, se eu no futuro escolher uma coisa que talvez seja substituída por uma IA, daí como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou reagir? Porque daí eu vou ter que mudar tudo, vou ter que achar outra coisa que eu gosto, porque, né? Não vou ser tão valorizada. Mas eu acho também que não substitui 100%, porque falta criatividade. Tipo, não é algo próprio, ela só pega os dados. Então, não substitui, né? Na opinião de vocês, quais profissões que foram mais impactadas, já usando um termo do IA, da IA, quais vocês acham que deixou as pessoas mais desestabilizadas? eu acho que assim, depende muito do trabalho, né? Então, por exemplo, pega o trabalho de revisor, né? O revisor que antigamente revisava textos, por exemplo, para rede social. Eu acho que isso já tá bem substituído, né? Se você coloca lá no ChatGPT para ele fazer uma revisão do seu texto, você depois posta e etc. Fica uma coisa meio. Dá para saber que é pela IA, mas isso também não vai, dependendo do produto, deixar de comprar, né? Você não vai deixar de comprar um produto num anúncio do Instagram, porque o texto foi feito pela IA, né? Agora, por exemplo, dificilmente uma revisão de um TCC, uma revisão de uma dissertação é feita completamente com a IA. Então, isso você ainda contrata um profissional de revisão. Mas o trabalho é menor, né? Se antes eles tinham uma gama de publicidade e tal, agora é muito restrito à área acadêmica, né? Mesma coisa do designer, né? Eu acho que a pessoa que faz design gráfico, ela foi bastante impactada, mas depende também do produto, né? Tem ainda empresas que preferem contratar profissionais de design do que simplesmente delegar para IA, porque fica muito padronizado, né? A gente sabe quando o post é feito por IA, a gente sabe quando o post é feito apenas com a IA gerativa, que a gente fala, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é designer e queria designer de uma rede de supermercados. Essa rede de supermercados poderia, né, fazer tudo pelo ChatGPT. Mas eles querem ser diferenciados, né? Então, eles ainda contratam pessoas, né? Com o toque humano. Com um toque humano. Isso não tem como exatamente. substituir mesmo, Não né? Eu tem, acho que é muito porque difícil. também a gente se sente mais próximo quando a gente vê algo que também, tipo, veio de uma pessoa humana. Então, de algo que a gente também consegue entender, que é uma coisa que a IA não consegue fazer. Tanto que tem até agora uma expressão, né? Que é tipo, folder feito pela IA. Tipo, isso é um traço que as pessoas já sabem que é feito pelo ChatGPT. Então, quem se identifica, acha bonito, vai lá, compra. Quem não se identifica, já pensa duas vezes. Tipo assim, não, acho que eu vou precisar comprar de alguém que realmente tem estoque mais humano, né? Então sim, vão ter algumas profissões que não vão ser substituídas, talvez sejam mais precarizadas, né? Mas vai diminuir um pouco a oferta de trabalho, com certeza, né? Esses totens, né? Tipo, essa ideia de que você chega num lugar e agora é um totem, né? Que vai te atender e não uma pessoa, né?
A coisa do celular, né? Que às vezes você quer conversar com uma pessoa não e você não consegue. Dá um pouco Então de angústia, assim. Às vezes tu tá querendo uma reclamação, tecle 1, tecle 2, e Ai, sim. tudo que tu quer fazer é conversar com o ser humano que consiga acolher o teu problema pra resolver. Não, né? isso é uma coisa muito brasileira, assim. Eu tava lendo sobre isso, assim, que os brasileiros preferem conversar com humanos. Ah, é uma coisa mais latina. É uma coisa né? mais latina, exatamente. O calor tipo, humano. Que é aquela Entendi. coisa de você querer realmente conversar, explicar a situação, né? E em outros países, essa coisa mais mecânica, ela já é mais configurada para ser resolvido em pouco tempo e de uma forma mais fria, né? Uhum. Então depende muito da sociedade também, né? Que Olha onde que vai agregar interessante. isso ou Sim, não, Sim, sabe? entendi. Olha só. Né? Porque eu também, né, quando eu tava lendo a respeito, tem coisas que usa já a inteligência artificial e a gente nem se dá conta, né? Inclusive, comentou das preferências do Netflix, por exemplo, do meu perfil, isso tudo é uma inteligência artificial. A questão dos chatbots, do atendimento ao cliente, né? Até mesmo o GPS, enfim, tudo, né? Talvez até as publicidades que a gente vê no Instagram, acredito que tudo seja da inteligência artificial, então. Ah, e o tráfego pago ali, com certeza, né? Porque eles usam os algoritmos feitos pela inteligência artificial para atingir o público certo, né? Uhum. Então, cada like seu ali é um ouro para o algoritmo, E né? a gente, Então, ampliando um pouco essa discussão, a inteligência artificial faz a gente ficar mais vigiado? com certeza. Sim, Com certeza. faz. Como é que vocês se sentem com relação a isso? Olha, eu poderia dizer que eu tento ser mais crítica, mas em algumas vezes eu falo assim, ai, já entreguei. né? Tipo, não vai ter mais como eu voltar atrás para algumas coisas. Principalmente essa questão mais Spotify, por exemplo, né? Dados do bancários, né? Que a gente eu sempre uso muito o celular, né? Eu não vou mais em agência, né? É muito Sim. raro, né? Esse contexto. Então, em algumas coisas eu meio que já falei, eles vão ter meus dados mesmo, não tenho o que fazer, Isso, né? não tem o que fazer. Mas eu evito bastante, né? Não deixar tudo delegado, por exemplo, o ChatGPT, né? Porque eu tô usando muito o ChatGPT para fazer as pesquisas, né? Pro mestrado agora. E ele guarda tudo, né? Tanto que a gente usa e eles falam, você já pesquisou isso antes e tal, né? Olha. Então a gente tem que tomar bastante cuidado de sempre deletar, de sempre de alguma forma não deixar na nuvem, né? Porque eles podem usar isso, né? A favor deles de alguma forma. Sim. Né? Um pouco assustador, né? Porque no Sim. final é um cerco que vai se fechando. É o que tu falou, eu concordo. Tem coisas que eu também penso, eles vão usar mesmo meus dados. Teve uma vez que eu tava fazendo uma compra pela internet. E de repente, assim, nós vamos usar a nuvem para os teus dados. E veio tudo. Sim, é Nessa problemático. hora, né? eu confesso pra vocês que nossa, Dá um susto, assim, dá um né? susto. Celular, endereço, CEP, meu CPF, tudo. Uhum. Inclusive meu cartão de crédito. Eu assim, nossa, realmente é um pouco assustador, né? Sim. Para o mal ou para o bem, né? Depende de como essa tecnologia vai ser usada e até que ponto a gente se incomoda com ela também ou não, né? Também tem aquelas questões assim, você quer que o app rastreie a sua atividade? De saber dizer não, né? Ou Sim. de alguma forma tentar cercear um pouco a tua privacidade, né? Mas eu acho que tá cada vez mais difícil mesmo. Não, e eu acho, pensando na geração da Ana, assim, eu acho bem interessante, porque a IA, ela brinca muito com a fantasia, né? E quando a gente é jovem, a gente quer se imaginar, né? Então, ChatGPT, me faz uma foto minha vestida de princesa. E aí vai lá e faz. Só que é isso, você manda uma foto sua para uma nuvem. Então tá eu lá a acho foto. que Que fica lá guardado. Que fica lá Sim, é guardado. verdade, é verdade. Então é uma geração, assim, eu ainda tenho a gente tem, né, eu acho essa ressalva de não vou mandar foto para o ChatGPT, foto minha, né? Não vou ficar fazendo montagem e tal. Mas eu sinto dos mais jovens essa necessidade de, eu preciso me ver como avatar, né? Eu preciso me ver como uma princesa, eu preciso me ver como isso. E eles aproveitam de alguma forma essa ingenuidade, né, infantil, para Até porque adolescente. tem aquelas trends, né? Tem, Aí tem ali o teu avatar, muitos. então todo mundo tem que entrar na onda. Também é o pertencimento das redes Exatamente, sociais, né? exatamente. Então tudo vai se configurando pra te dar cada vez mais dados pras nuvens, pras redes sociais. Sim. Exatamente, eu acho que eles aproveitam, por isso que é importante o que a gente está fazendo aqui nesse sentido, de ter uma educação midiática na escola, para falar para esse adolescente: olha, legal, você vai fazer parte dessa trend, mas saiba que
os seus dados vão ficar aqui. E se você quer arriscar, isso pode ser problemático no futuro, né? Você não sabe pra que pode ser usado e tudo, né? Exatamente. Então é importante ter essa educação para eles distinguirem mesmo, né? E pelo menos saberem dos riscos, né? Quais ações tu acha importante a gente ter na escola pra gente conseguir ajudar eles de alguma forma? Porque às vezes eles nem se dão conta de tudo que tá acontecendo ao redor deles, né? É tanta informação o tempo todo. O que a gente pode fazer pra equilibrar um pouco mais essa balança? Você quer falar como aluna? Ai, não sei. Eu acho que depende muito, porque também é uma coisa que, como é uma onda de pessoas muito grande fazendo aquilo, às vezes a pessoa faz por, como vocês falaram, querer pertencer, querer, né, tipo, ter um assunto pra conversar, ou sei lá, algo assim. E eu não sei, assim, algo que a escola poderia fazer. Além de como a Nath te falou, assim, Algumas ações pontuais pra do tipo, olha, pode acontecer isso. Às vezes dá os dois Sim. lados da moeda pra vocês talvez mostrar essa parte, terem assim. esse conhecimento. Sim, eu acho que sim. Eu acho que existe muito, o que tem bastante aqui, que é a formação, né? Então a gente teve uma formação sobre o uso da IA, se eu não me engano, foi no começo do ano passado. Ah, é verdade. Que me ajudou verdade. bastante, assim. Foi aí que eu comecei também a querer trabalhar um pouco com isso em sala de aula, assim. Porque ela é uma ótima ferramenta, né? No dia a dia da escola, assim. Então eu acho que o professor ser bem informado nisso. Porque você falou dessa coisa como é que vai ser no futuro? Quando a gente se formou, letras, psicologia, pedagogia, a gente não tinha uma pandemia prevista no caminho. Não. E aí a gente teve que se adaptar completamente por isso. Eu era uma pessoa bem anti-internet, assim. Eu usava já a plataforma, pra corrigir, assim, pra cursinho e tal. Mas não era uma sala de aula via online, né? Tu E teve agora, dificuldade na pandemia com isso, então? Tu Nossa, dava aula, com tu dava aula ao certeza. vivo? Eu dava Ou aula ao vivo. gravava nas plataformas? Não, era ao vivo. Aí eu corrigia a redação. Aí eu morava já aqui em Florianópolis, mas eu corrigia a redação para cursinhos de São Paulo e tal. E é muitas ferramentas, né? Tem que ser um pouco intuitivo, né? Você tem que, de alguma forma, correr um pouco atrás, estudar sozinha, né? Eu estudei muito sozinha. Porque o colégio, né? Os colégios que eu trabalhava não nos prepararam muito para isso naquele momento, né? Então foi uma coisa, a gente correndo atrás, assim. Todo mundo, né? Todo mundo. Nossa. Então eu ainda acho que se houver, né, tipo, essa problematização da IA, nós, como profissionais da educação, né, principalmente, a gente se adapta, né? A gente consegue sempre, de alguma maneira, se formar e se adaptar. Então não acho que, dependendo da profissão, vai ser uma perda, assim, né? Tipo, não, vou ser substituída pela IA e só. Não, eu vou estudar para saber usar a ferramenta. Exatamente. E foi o que aconteceu com a gente nesse período, né? Da pandemia. Verdade. E hoje eu sou totalmente adaptada. Corrijo plataforma, dou aula ao vivo, né? Tenho curso online e tal, gravo online. Então é uma coisa que a gente tem que se adaptar. E eu sinto que na escola é fazer parte mesmo. Os professores usarem trabalhos, tipo, a gente vai fazer um trabalho que vocês vão usar o ChatGPT, mas eu vou explicar como vocês vão usar. Que nem eu faço no 7º ano o trabalho do marketing, né? Então eles têm que fazer um produto. Aí eu falo, vocês podem pedir para o ChatGPT criar o produto, mas não vai ser. Eu preciso que vocês que mandem o prompt certo, porque eles não vão criar sozinhos. Então você tem que escolher um nicho. Então precisa de uma mediação bem coerente. Bem humana. E bem humana, exatamente. Para eles entenderem que a IA não é delegar, né, tudo para a IA. Eles precisam saber quando que a ferramenta otimiza o tempo deles ou não. Né? Mas tu falou tudo, né? É uma ferramenta. É uma ferramenta, exatamente. Ela tá aqui pra agregar, mas ela também pode te prejudicar caso tu não use ela de forma correta, né? Sim, com Exatamente. certeza. Uma coisa que eu falo muito pra eles, assim, né? Ainda mais no Fundo 2, né? Acho que o ensino médio já não tá assim muito, porque eles têm que escrever, né? Vestibular e tal. Sim. Mas o Fundo 2 tem muita preguiça de escrever. Né? E aí eu falo pra eles, pessoal, o ato de escrever é a academia do cérebro. Entendeu? Então, assim, você pegar na caneta, ter a pinça, esse movimento, faz o cérebro fazer várias conexões. Se você pede pra IA fazer isso, você tá, aquele brain rot, né? Você tá realmente apodrecendo o seu cérebro. O teu cérebro tá encolhendo. Tá encolhendo. E aí eu falo pra eles, por exemplo, o que eu faço? Tudo eu tenho que digitar, mas eu não gosto de digitar. Eu sou uma pessoa do caderno. Então eu escrevo tudo que eu preciso fazer, por exemplo, no Clip Escola, né? Eu escrevo tudo que eu preciso fazer, aí eu tiro uma foto, falo ChatGPT, transcreve pra mim. Mas eu já fiz a academia, entendeu? Não é como se eu tivesse pedido. Fez o exercício eu já ali. fiz o exercício.
E eu falo pra eles, ó, isso vocês podem fazer. Vocês podem escrever e pedir pro chat transcrever pra vocês, porque isso é uma coisa mecânica. Sim. E o seu cérebro não vai precisar, né, criar coisa. Então, isso é uma coisa mecânica. Então, é pra isso que serve a ferramenta, né? E aí eles ficam meio assim e tal, mas, né, acabam meio que fazendo. A contragosto Então, fazem, mas a gente sabe que é para um bem maior. exatamente. Então, se você mostrar pro aluno justamente isso, ó, isso é uma ferramenta, você precisa fazer a parte da escrita. Tudo bem, a parte transcrita, realmente, você pode delegar pro chat e tal. Eles entendem a função. Eu acho que isso é o papel da escola, né? Uhum. Mostrar a função, mostrar como a ferramenta, mostrar como que você precisa usar aquilo e como isso vai te agregar e não te retroceder, né? Que nem a gente tava falando. Sim, Sim. e também a gente não pode esquecer que é uma ferramenta que ainda está sendo desenvolvida, né? Ainda é uma ferramenta que ela traz muitas nuances complexas. Indo por um caminho mais complicado, né? A gente teve aqueles casos de pessoas que foram pedir conselhos para o GPT para o suicídio, né? E o GPT deu todos os conselhos, por quê? Porque é algo robotizado. Perguntou, eu tô respondendo, né? Sim. E até as empresas foram notificadas, tá correndo processos, principalmente nos Estados Unidos, que é onde mais aconteceu, né? Mas também é o uso da ferramenta. Agora existem, aí com isso eles desenvolveram para palavras-chave, procure ajuda, procure. Aí eles agora têm um link que já vai direto pro nosso CVV, né? Lá tem um outro departamento, vai para lá uma notificação. Então, assim, mas precisou acontecer esses casos para ver que ainda tá tudo muito desenvolvendo ainda, né? Tá tudo muito Sim. novo para todo mundo. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Gente, é terrível, né? É terrível. E assim, é interessante porque como é que funciona, né? O ChatGPT, enfim, qualquer inteligência artificial, se você não tá pagando por aquele serviço, é aquela frase clássica: você quer o produto com os seus dados, né? Então, os seus dados vão virar a ferramenta, enfim, Sim, o troco, né? Que sim. eles querem. Então, tudo que você colocar lá, eles vão falar de uma forma positiva. Porque eles querem que você… Tanto que, se você usa, né? Sempre vem 5 perguntinhas logo em seguida. Você quer que eu faça isso? Você quer que eu faça isso? Você quer que eu faça isso? Porque a ideia é você não parar de usar. Então, ele sempre vai te dar opções para deixar aquela resposta melhor, né? E aí eu acho que é isso que é importante ensinar para as crianças. Tipo, aquele chat, ele só está pensando economicamente, né? Se você joga eu quero um conselho. Ele não tá pensando no seu bem-estar, né? Ele está pensando economicamente e ele vai pedir para você não deixar de usar, trazendo várias perguntinhas ali. Então, Sim. você é um produto, né, para aquela máquina. Sim, querendo ou não, é isso, né? E muitos usuários, eles vão para o GPT ou para qualquer outra inteligência artificial, muitas vezes debater problemas, pedir opiniões, pedir conselhos amorosos, pedir um monte de coisa. Mas a gente está lidando com uma máquina, né? Falta aquele teor humano, A aquele emoção. contexto, a emoção, Sim. o acolhimento, né? E realmente, se a gente esclarece para o aluno que a IA, ela sempre vai estar te elogiando, vai estar sempre querendo te manter na conversa. E realmente, tu pergunta uma coisa, mas aí tu quer que eu faça isso, e aquilo, e aquilo outro. Mas me conta mais um pouco. Não quer que você saia dali igual o Instagram, não quer que você pare de rolar o feed, né? Exatamente. Uma vez eu fiz um Realmente. teste com ela, né? Eu tava fazendo um teste sobre isso, assim, se eles concordam quando eu falo, tipo assim, ChatGPT, eu me acho super feia. Aí eu botei lá alguma roupa, eu falei assim, eu queria colocar essa roupa aqui. Era uma roupa super espalhafatosa, assim. E aí ele falava assim, olha, você não está feia, mas… Tipo assim, tipo essa coisa, eu não vou falar mal de você, entendeu? Sim. E isso para um adolescente, eu acredito, né, Dayana? Mais propriedade para falar nesse contexto, né? Isso para um adolescente, você ter as palavras de afirmação o tempo inteiro é essencial, né? Pra eles. É Então, viciante. é viciante. Né? Porque tu vai ali, tu sabe que tu vai ser elogiado. E aí, assim, às vezes eu percebo até que as pessoas começam a ficar dependentes, assim. Até nos relacionamentos, as pessoas querem o parceiro sempre esteja afirmando, sempre esteja falando. Igual e amanhã. lembrando. Porque sente falta, né? Fica dependente. Porque se sente completo, porque tá ali alguém que tá 100% te acolhendo, te elogiando. Alguém, né? Uma inteligência artificial. Alguém. Inteligência artificial é uma ferramenta. Sim, então isso pro adolescente. E assim, o adolescente precisa de críticas também, né? De limites, assim como nós também, né? Eu acho que faz parte do processo de amadurecimento, né? Você receber umas críticas de vez em quando. Sim.
Então, dependendo da criança, que ela não tem isso em casa, que ela só tem crítica, né? Uma adolescência, uma infância muito pressionada e cobrada. Aí, meu Deus, vira o melhor amigo, vira o pai, vira a mãe. Porque a pessoa não tá acostumada a ouvir um elogio. Chega na inteligência artificial, ela faz isso, né? Acaba criando uma dependência emocional bem perigosa, né? Super E isso perigoso. até se aplica, tipo, a outros tipos de relacionamentos interpessoais. Assim, por exemplo, a pessoa tá num namoro, a pessoa quer essas palavras de afirmação e se frustra quando recebe uma crítica da outra pessoa. Acha ruim, porque não tá sendo elogiado, não tá sendo coisa o tempo todo. Então, Eu acho também que, não sei, principalmente para os adolescentes, né? Vocês acham que acabam delegando decisões importantes para uma IA? Tu conhece alguém ou tu mesmo já aconteceu isso? ai, não sei. Não sei. Eu não arrisco. Eu sempre tento me manter, assim, pensar, tipo, que é uma ferramenta que tá ali pra me ajudar, pra adicionar alguma coisa, mas que também não é para tomar as rédeas da minha vida, né? Então eu sempre tento pensar assim. Eu nunca conheci ninguém que tenha feito isso, mas com certeza deve ter, assim. É porque eu fico me perguntando o seguinte, né? Não sei se a Natite concorda comigo. A nossa geração é uma geração que ela nasceu sem celular e sem internet. Então a gente ia pesquisar na enciclopédia, ia escrever os textos pro trabalho. Todos os trabalhos eram manuscrito, que mal e mal a gente tinha computador na época. Nossa, né? Nossa, não. Né? Eu fui ter meu computador lá na faculdade, que eu ganhei um Ai, computador sim. super usado lá pra fazer meus trabalhos, porque ainda tudo era muito manuscrito. Não precisa perguntar a nossa idade, tudo isso a gente deixa para outro momento. Mas assim, a gente nasceu nessa geração, a gente se criou numa geração em que a gente aprendeu a ser crítico, né? A se questionar, a ter assim opiniões próprias, né? A gente podia errar, né? Eu acho que tinha muito Ai, isso, assim. sim. De a gente entregava um trabalho manuscrito, o professor olhava assim, não, vai ter que refazer. Não, mas por quê? Porque não tá bonito. E o refazer tinha que ser feito à mão de novo, né? Tudo Então, de novo, não era aquele trecho, era o trabalho Sim. inteiro, né? Então, eu acho que a gente foi criado nesse movimento e a gente aprendeu, primeiro, a se frustrar quando o professor via que o trabalho não estava bom, mandava refazer. A gente errava, usava muito leak paper. Hoje em dia vocês nem sabem o que é isso. Né? lógico, sim. Agora é o corretivo, mas vocês quase nem usam também. Nem usam mais, né? Então, é assim, a diferença é que vocês já nasceram na internet, vocês já nasceram com celular, vocês já nasceram nas redes sociais, né? Eu acho que a vida de vocês é muito mais exposta o tempo inteiro. Então, Natite e eu, dessa geração, a gente aprendeu quando a IA começa a desvirtuar para aquele caminho dela de só elogiar, de só disso, daquilo, a gente… Não, calma, não é assim. Já sabe que tem algo errado, assim, já fica com aquele pé Já atrás. fica com o pé atrás Sim. porque a gente já aprendeu a ser crítico. Faz sentido? Sim, faz bastante sentido. Agora sim. imagina, eles nasceram já no celular, nas redes sociais, na superexposição, de estar sempre o tempo todo nas trends. Eu acho que para vocês é mais complexo. Todo esse movimento que tá vindo. Sim. Eu acho que também porque é uma coisa que a gente não entende. Tipo, a gente já tá acostumado com isso, então não é outro pensamento, é o que a É o que gente… tem. É o que tem, é o que a gente E aprendeu. agora? E agora? É o sempre bem desafio isso. da geração de vocês, é aprender a ser crítico apesar das ferramentas de inteligência. Sim. É claro que às vezes é muito mais fácil tu recorrer pra ela, né? Ela vai estar tudo ali prontinho. Mas às vezes de ter esse ímpeto, não, calma, deixa eu tentar pensar por mim primeiro. Sim, porque acaba que, às vezes, assim, quando eu faço um trabalho ou outro que… não tô com tempo, daí eu jogo lá pra tentar me ajudar. Daí eu começo a olhar, assim, uma coisa nada a ver, eu começo a pensar, nossa, nem… Uma coisa tão simples, eu podia ter pensado nisso. Tipo, não é algo que eu dependo da IA pra poder fazer isso, sabe? Eu acho que essa questão dos trabalhos é uma coisa que a gente tem que repensar também, eu acho, assim. Porque a quantidade de trabalhos que os alunos usam, acho que é mais universidade, assim, que é aquela coisa do final de semestre, né? Ainda que aqui tem trimestre, tem as provas, mas elas são feitas num calendário nas matérias para isso não pesar tanto pro aluno, né? Mas eu tô vendo um movimento muito na graduação hoje, amigos meus professores que dão aula na graduação, é isso, né? Na graduação a gente lia os textos, né? Tipo, a gente é de uma época que não tinha ChatGPT, então era no Xerox. Tinha que ler tudo. Tinha que ler, assim, às vezes era tipo 60 páginas por semana, ou às vezes por dia, entendeu?
E agora não, agora é tipo, o texto é esse e faz um resumo pra mim. E ela não vai fazer um resumo ruim porque o texto está na nuvem, né? Só que é isso, você não lê o texto. Então, eu tô vendo um movimento hoje na graduação, né, nas faculdades, de os professores voltarem a fazer prova oral. Tipo assim, Olha, sabe? De fazer prova sério? oral, de fazer seminário, de fazer debate. Porque se for fazer numa. E eles usam computador hoje, né? Você leva o computador, notebook, né, pra faculdade e tal. Então, os professores estão nesse movimento de fazer esse tipo de avaliação para ver se o aluno leu o texto, né? E ainda mais a Olha. graduação, que a gente tem que trabalhar junto, entendeu? Então, pense, eu tenho 60 páginas para ler, mas eu também tenho que trabalhar, tenho que pagar transporte público, né? Dependendo, eu moro longe. Cara, delega para IA. Só que isso é um problema, né? Porque a universidade é onde você vai se formar pesquisador, vai se formar profissional mesmo. E as IAs estão sendo usadas, acho que até muito mais, pensando que no colégio a gente ainda tem um certo controle, né? Né? Na faculdade, o professor não vai ficar vendo exatamente o que você está fazendo ali o tempo inteiro. No colégio, a gente ainda tem esse controle, dependendo da série, né? E é um Então- complicador, né? Porque na faculdade tu tá especializando algum conhecimento. Exatamente. E aí, se tu passa a faculdade toda baseado em resumos, Aham, no superficial da coisa, como que faz, né? Sim. Mas exatamente. teve uma. Não sei se vocês acompanharam de uma. Acho que era uma nutricionista que ela bateu foto da tela do computador e ela tava falando numa consulta online, e ela tava com o GPT aberto ali, como fazer um cardápio, um plano alimentar e tal. No GPT, né? Ai, meu Deus. Também é um complicador que a gente fica, nossa, e agora? Vai Como ser é muito que mais difícil, né? Você escolher um profissional, né? Como é que tu confia tu tá, né, indo pra uma pessoa que vai prestar esse tipo de serviço? Como é que eu vou confiar que essa pessoa tá… Não está ali e tá olhando o teu contexto, os teus exames médicos, né? Não basta perguntar, me faz um plano alimentar ali, né? Aham, com exatamente. certeza. Onde mora, a idade, enfim, toda a questão nutricional de cada pessoa, às vezes está ali simplificado numa ferramenta. Porque a IA pega o geral, né? Ela Sim. não vai ver de pessoa pra pessoa. Ela o que padroniza, varia. Ela padroniza. E Exatamente. aí, uma pessoa que tenha uma complicação, por exemplo, pensando na questão nutricional, a tireoide, né? Mulheres têm problemas na tireoide. Cara, é muito complexo, porque a pessoa às vezes não consegue emagrecer, ela faz as dietas, faz tudo, e ela não consegue porque a nutricionista não viu que, Aquele na verdade, detalhe, era um problema de tireoide. que ela aquele tinha que pulo do fazer. gato que só os humanos conseguem ter, só a nossa inteligência, né? Não uma Sim. ferramenta. Aí vem também o questionamento. Se tu começa a delegar tudo para inteligência artificial, onde que fica a tua criticidade? Onde que fica Sim. o teu toque, né? Exatamente. Isso ela não consegue substituir. Ela vai ter que fazer coisas mecânicas, né? Que nem a gente tava falando, que isso sim pode otimizar. Por exemplo, eu já fiz o plano nutricional. Coloca uma tabela pra mim, pra ficar mais organizado. Mas tu Isso. já fez o plano Sim, antes, né? Tu estudou Tu aquela estudou, pessoa, exatamente. né? Tu Sim. conversou com a pessoa Ou na tipo, consulta. Vou jogar aqui as minhas informações, mas faz um folder mais bonitinho, né? Que aí, tipo, você não é designer, né? Você é nutricionista. Então Exato. você pode delegar isso pra IA, em vez de contratar, né, uma pessoa, caso você não tenha muito recurso pra isso e tal. Então, eu acho que é muito essa ideia de você saber onde usar mesmo, assim, né? Só que pra isso você tem que ter aula, você tem que ter essa informação. E não está chegando de uma forma prática, está chegando bem confusa, assim. Tá. Tanto para os adolescentes como para nós, adultos também, né? Isso E aí mesmo. foi muito rápido essa Foi. evolução, né? Foi muito rápido. Nossa, há 4 anos atrás, Nossa, né? imagina. Não, foi muito rápido. Mas eu acho que tu falou uma coisa. É isso, de saber usar, porque ela é uma ferramenta muito boa, realmente. Ela auxilia muitos profissionais, principalmente os profissionais liberais, que no início da carreira, uma nutricionista, Sim. não tem dinheiro para estar contratando um marketing, as redes sociais. Aí a vem para te ajudar nisso, Com para certeza, sim. te ampliar, né, essa visibilidade, mas não para substituir o teu trabalho, o teu conhecimento. o teu conhecimento, Sim. isso mesmo. E a rede social é pra ser uma coisa, tipo, pensando nos profissionais que usam bastante a rede social, né? É pra ser uma coisa divertida, né? Também você faz aí os videozinhos e fazer os bonequinhos e tal. Então, tipo, não é uma coisa que, se você contratar uma pessoa, ela talvez vai fazer do jeito que você quer. Às vezes você quer padronizar mesmo, porque você quer fazer o algoritmo funcionar nesse primeiro momento, pra você adquirir seguidores, né, e tal. Aí depois que você tá muito consolidado, já tem muito… Aí você vê se você quer contratar, né?
e tal. Então, eu acho que é bem isso, assim. É mais pra quem não tem… É uma ferramenta pra quem não tem esse conhecimento tão aprofundado e que quer se firmar no mercado. Aí, depois que você se firma no mercado… Aí, se você quiser, né, ter um outro olhar Um olhar pra mais ampliar, humano, um olhar Sim, com mais certeza. diferenciado, porque agora a gente também vai, como tu falou, a gente já tem um olho mais crítico. E o ser humano, ele é maravilhoso, né? A gente se adapta, a gente Sim, aprende. com certeza. Então a gente já bate o olho, a gente já vê se é IA ou não, né? Sim. Então aí, provavelmente não, tu vai ter um baita diferencial com o toque humano, né? Sim. Com certeza, com certeza. Então, tipo, respondendo a pergunta, né, assim, não acho que vai substituir, né? Acho que dependendo do emprego, né, do trabalho, pode precarizar. E aí os trabalhadores, né, têm que de alguma maneira ficar bastante atentos a isso e ir em busca dos direitos mesmo, né? Do tipo, olha, eu quero receber tanto pelo serviço que eu faço, né? Então, se você quer um serviço mais qualificado, você precisa pagar mais. Senão, você vai pagar uma IA que vai padronizar e não vai ser, né? É porque a gente Aquilo. tem um valor agregado, né? De tudo que a Sim. gente já estudou e se formou, e enfim, todos os cursos que a gente já fez. O nosso valor agregado não tem como. Eu acho. Não como botar Sim. ali, né? Não tem, é por isso que eu não sei se vocês concordam. Eu acho que de dizer que nós vamos ser substituídos, algumas profissões, não concordo. Eu acho que algumas funções, as funções burocráticas, de dados, de compilação, que perderíamos mais tempo. Isso sim, ela vem para otimizar o tempo, Sim. mas não vai substituir quem a gente é, toda a formação que a gente tem, né? Sim, Nossa, com certeza, com certeza. As leituras, né, que a gente tem que fazer Sim. e tal. Então, tanto que agora eu até tava também lendo sobre isso, como que estão acontecendo as entrevistas de emprego, né? Agora, que aí pensando no teu futuro já, né? Ah, assim. sim. Porque as pessoas colocam lá, né? Vamos supor que eu sou uma pessoa que tô em busca de emprego, sou uma jovem, né, e tal. Aí eu vou lá, ai, ChatGPT, eu vou fazer uma entrevista amanhã, me vê perguntas aí, né? Aí ele vai padronizar. Tipo, ai, quais são as suas intenções na empresa? Que são perguntinhas mais básicas, assim. E aí, justamente, a pessoa decora uma resposta, assim, ai, vou falar isso porque o ChatGPT falou que pega bem falar assim. Mas as empresas estão fazendo o contrário, elas estão perguntando coisas do tipo, o que você gosta de fazer nas horas livres? Qual é o seu cantor preferido? Né? Que tipo de filme você gosta de assistir, pra justamente ver a personalidade daquela pessoa e se a personalidade dela compactua com os valores da empresa, né? Porque você decorar respostas porque você já falou pro ChatGPT que você ia numa entrevista de emprego, também vai cair por terra, né? A pessoa não vai conseguir sustentar depois. Sim. Ela até pode passar pra entrevista e tal, mas sustentar depois vai ser difícil, né? Então, as empresas estão se adaptando também para não serem pegas no pulo da IA. Sim. No final, como sempre, nós estamos nos adaptando. Exatamente. Como aconteceram em outros momentos da história. Como é que tu se sente com relação a isso, Ana? Tu aí abrindo as portas para o mercado de trabalho. Eu acho que a gente sendo quem a gente é, já é um bom começo. Sim, com certeza. Eu acho que também, se eu sei que eu sou boa e que eu gosto do que eu tô fazendo, eu acho que não tem pra quê eu ter uma resposta pronta. Eu acho que eu vou chegar lá, eles vão me perguntar e eu vou saber responder, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu estudei pra isso e é uma coisa que eu sei, né? Então, assim, eu acho que, claro, com medo, nervosa, mas assim, E que faz parte, né? É importante você demonstrar um pouco de nervosismo em algumas entrevistas pra você mostrar que, enfim, faz parte, que né? Você é humana, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que isso está sendo cada vez mais valorizado, né? Não, tu é humana, tu vai ter emoções. Eu acho que isso é o básico, né? Sim. E faz parte de quem tu é, né? Então, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta do futuro. Já que a gente está falando de inteligência artificial, vamos trazer de novo aqui o Exterminador do Futuro. Se a gente pensasse lá em 2040, tá? Vamos fazer um exercício aí. O que você espera que ainda dependa exclusivamente de um ser humano? Pergunta para as duas. Você quer responder? Pode ir. Não, pode falar, prof. Eu acho que a questão das artes. Eu acho que não tem como você fazer literatura, cinema, música, né? Você até pode fazer músicas pela IA, mas não pra
comercial mesmo, tipo uma questão de indústria, né? Assim, talvez interessante, mas pra uma coisa mais realmente humana e tal, ela precisa prevalecer, né? E a questão educacional, né? Acho que na educação e nas artes não tem como você colocar a IA como um instrumento central da coisa, né? Eu acho que você pode usar pra fazer coisas brincadeirinhas e tal, né? Que nem na Copa, né? Teve várias músicas de IA aí que apareceram. Mas pra uma coisa que realmente uma formação humana, né, e tal, que a gente sabe que a gente tem em relação às artes e à cultura e, enfim, à Nossa, educação. daí, e tu falando assim, pensa, um Leonardo da Vinci na IA? Ai, Não, sim. sim. A pintura da Capela Sistina? Ai, Ai, não, sim. gente, por favor, não. Não, com certeza. A gente tem anos e anos de humanidade, né? Em Sim. tudo isso. Não tem como, realmente. Perfeito. Não, eu concordo 100% assim com a prof, porque a arte, a música é algo que foi criada pra demonstrar sentimento. Então não faz sentido você colocar em algo que não sente, algo que não pode. E onde mais tu põe sentimento, né? Se não numa exatamente. música, numa pintura, numa arte, num livro. Sim. Tanto que muitos prêmios Jabuti, né, Oscar e tal, ainda são feitos, os jurados, né, ainda são humanos, né, nesse sentido. Porque é uma arte feita para humanos que devem ser julgados por humanos, né? Então eu acho que daqui 20, 30 anos, não sei se vai mudar tanto. E se mudar, é mais uma questão de crítica mesmo, né? Tipo, olha, essa pessoa fez uma capa de um livro por IA, não vai concorrer. Porque precisamos, né, estabelecer esses limites, assim. A humanidade. Então, a humanidade, exatamente. Acho que Perfeito. é isso. Meninas, muito obrigada. Foi ótimo. Ai, gente, que Obrigada Ah, pelo muito. convite. Querem deixar Foi alguma muito bom. mensagem pro pessoal de casa sobre a inteligência artificial? Eu acho que cuidado, né? Em primeiro lugar, acho que é importante ser sempre cuidado. Sempre ter uma visão crítica, né? Eu acho que faz parte do nosso dia a dia você ter uma análise social daquilo que de tudo que você está fazendo, né? E de vez em quando, se quiser brincar um pouquinho, é importante, mas com cautela, né? Porque a gente não entrou aqui na problematização do meio ambiente, né? Com a IA, porque tem toda essa problematização Isso aí dá pra né? mais 2 podcasts. Nossa, com certeza, né? Mas principalmente cuidado, né? Porque é isso, a gente é um produto na mão das IAs. E, enfim, é preciso ter cautela. É isso. Ana, alguma mensagem? Não, eu acho que eu concordo com a prof. Eu acho que ela falou muito bem. Mas acho que falar para os seus amigos não usarem muito a IA para ter essas autoafirmações, né? É importante Sim. vocês terem, acho que esse vínculo de amizade, né? É muito Sim. importante a As amizade. conexões, né? São perfeitas certeza. e precisam para manter a nossa humanidade. Sim. Pessoal, então a gente encerra mais um episódio. Se inscrevam no nosso canal, participem, acompanhem. E a IA ficará responsável por velocidade, processamento e repetição. Os seres humanos continuarão responsáveis por significado, criatividade, julgamento, empatia e responsabilidade. Até a próxima. Obrigada.